Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril. Nós somos convidados hoje a refletir o Evangelho de São João, no capítulo 13, versículos de 16 a 20. É o final do Evangelho que narra o lava-pés. Jesus havia acabado de lavar os pés dos discípulos e ele então se levanta e começa a conversar com os discípulos. Por isso, o Evangelho tem a primeira frase dizendo que depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puseres em prática, sereis felizes. O que Jesus quer nos dizer com isso? É humildade. O lava-pés é o grande ensinamento da humildade do Cristo que, sendo Deus, que sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos, se abaixou, se esvaziou. A vida do Cristo sempre foi assim. Sendo Filho de Deus, se fez pequeno, assumiu a nossa condição pecadora, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa história, nasceu no ventre de Maria Santíssima, viveu com os pobres, entre os pobres, conviveu com prostituídos, com drogados, com marginalizados, com cobradores de impostos, com autoridades, com os mestres. Jesus estava próximo de todos, não excluía ninguém. E na sua profunda humildade, ele também se esvaziou. Não se apresentava como alguém que era superior, que alguém que humilhava, que maltratava as pessoas, que usava seu poder para dominar alguém, para machucar alguém, para fazer alguém sofrer. Muito pelo contrário, Jesus nunca usou o seu poder em favor próprio, mas sempre utilizou o seu poder para amar, para ressuscitar, para arrancar sorrisos, para multiplicar os pães, alimentar os famintos. Então, o lava-pés é um ensinamento de humildade. E Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do Senhor. Ele se coloca, Jesus, como servo do Pai, como aquele que está a serviço do Pai. E por isso não dá nenhuma ordem ao Pai, não questiona a vontade do Pai. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus, veio trazer a mensagem de amor do Pai. Ele não se considerava maior do que o Pai, mas falava sempre que veio fazer com prazer a vontade do Pai. O que isso quer trazer para a nossa vida concretamente? Que nós devemos fazer a vontade de Deus, que nós devemos aceitar com humildade os sofrimentos que a vida nos dá, viver um dia de cada vez, entendendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que nele confiam, que nele esperam. E Jesus continua dizendo: se sabeis isso e o puseres em prática, sereis felizes. Ou seja, não basta saber que nós devemos viver a humildade, é preciso colocar em prática, assumindo as dores da vida, assumindo as alegrias, agradecendo a Deus pela vida, pela família, agradecendo a Deus pelas dificuldades superadas. Deus caminha conosco, Deus está no meio de nós. E Jesus continua dizendo: eu não falo de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. Então Jesus diz: eu conheço aqueles que eu escolhi. Jesus te conhece, Ele me conhece. E é exatamente por isso, porque Ele nos conhece, que Ele nos chama. Confia em nós, mesmo conhecendo nossas fraquezas, mas Ele sabe de nossas potencialidades, sabe que somos capazes.
E Jesus disse: aquele que come comigo é o que vai me trair, que vai levantar contra mim o calcanhar. Geralmente as traições que mais doem, as ingratidões maiores são de familiares, de amigos, de pessoas próximas. E isso dói mais. Mas nos faz lembrar que Deus não nos esquece, Deus não nos abandona, e Ele jamais vai nos trair. E termina Jesus dizendo: desde agora falo isso a vocês, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Pois em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, receber um enviado de Deus, um mensageiro, um religioso, um padre, um catequista, um agente de pastoral, de movimento, quem recebe aquele que foi enviado por Jesus, está recebendo o próprio Cristo. E quem recebe a Jesus, recebe o Pai. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, te dando saúde, muita bênção, muita humildade, muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.